Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem, meus amores? Bom dia, meu povo. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Como é que estão as coisas? Vocês estão bem? Bom dia, tá com enxaqueca, Gustavo? Que droga, hein? Enxaqueca é chato. Eu tenho também, de vez em quando. Todo mundo tem um pouquinho, né? No fim das contas. Então, amores, bom dia. Hoje é dia de debate, né? Bom dia, vocês estão preparados? Preparadas? Não? Ui. É para ser sincero? É, uai. É para ligar o microfone. Sim, senhor. O Gustavo tá sofrendo com esse debate desde que acordou. É por isso sua enxaqueca, Gustavo? Tadinho, gente. Tá com enxaqueca por causa da aula. Amores, deixa eu só... Ah, tá, é crônico. Deixa eu só falar aqui para vocês. Só 12 pessoas mandaram a tarefa. Só 12 pessoas mandaram a tarefa. E aí, eu vou deixar até hoje à tarde, para caso alguém não tenha mandado, mas quer mandar ainda, eu vou deixar a tarefa aqui, tá bom? Eu mandei, fiquei irritada no final, aí talvez eu tenha ficado meio agressiva. Na escrita, Giovana? Você ficou irritada por conta do assunto? Professora, eu tinha entrado para mandar, tem como ver se você chegou aí? A senhora falou quanto vale o debate? Eu não lembro. O debate em si, falar aqui, não vale nada. Que às vezes as pessoas não querem, às vezes não tem como. O que vale é a tarefa, tá? O que vale é a tarefa. Aline, posso ver quanto chegou, sim. Se chegou ou não. Isso aí eu vou pausar aqui. Aline, não chegou o seu, viu? Não tem seu nome, tá? Você perguntou aqui, né? Deixa eu ver se eu olhei certo. Não, não foi você que pediu? Tô te avisando que não chegou, hein? Eu vou olhar os nomes que chegaram aqui, tá bom? Eu vou ler os nomes que chegaram, ok? Ah, o Daniel mandou agora, arrasou, hein, Daniel? Daniel, João Gabriel, João Pedro, Giovana Bahia, Eduarda Lagares, Nicole Mariano, Gustavo Cardoso, Thaís Godoy, Suelen Ferreira, Isabela Magalhães, Giovana Graziani, Ciro Henrique e só. Eu tô sem voz e sei quanto isso parece conveniente, mas é verdade.
Parece conveniente, né? Vocês não quererem falar hoje, mas ok. Vocês ouviram? Só os nomes que eu tenho aqui que eu li. Vou ler de novo, tá bom? Ciro Henrique, Giovana Graziani, Isabela Magalhães, Suelen Ferreira, Thaís Godoy, Gustavo Cardoso, Nicole Mariano, Eduardo Alagares, Giovana Bahia, João Pedro Moura, João Gabriel Alves, Daniel Barbacena. Só esses nomes que eu tenho aqui de tarefa. Por isso que eu tô falando que eu vou deixar até o fim da tarde, tá bom? Então, quem não mandou, manda agora. Quero saber, vai rolar o debate ou não vai? Vocês querem debater? Não, eu não. Eu mando e eu propus. Então, vamos fazer o debate. Acabar logo com isso. Ó, lembra que eu falei que esse é um tema muito polêmico. Eu não costumo aceitar esse debate, porque envolve muitos aspectos religiosos, muitos aspectos pessoais, é um assunto bem complexo, né? E as pessoas que falaram sim têm opinião igual, então vai ser difícil debater. Pronto, tenho certeza que vou acabar com as minhas amizades aqui, tô com medo. Sinceramente, achei tão indignante que só fico bravo. Então, seguinte, o debate, que é um debate... Peraí. O debate, que é um debate que tem prós e contras, né? Que tem pessoas a favor e pessoas contra, ele necessita de 2 grupos. Então, para a gente fazer parte desse debate, a gente vai precisar dividir a turma de vocês em 2 grupos. Sacaram? Então, é o seguinte. Eu vou colocar os nomes de vocês aqui. Ah, verdade, tinha esquecido disso. Estava feliz, não tô mais. Então, ó, vou colocar o nome de vocês aqui no embaralhador, tá? Esse embaralhador, ele vai fazer o quê? Ele vai misturar os nomes de vocês e eu vou separar quem faz parte de um grupo, quem faz parte do outro grupo, tá bom? Peraí, deixa eu só ver um trem aqui. Nós temos ao total 33, então 15, 16. 16 pessoas vão fazer parte de um grupo. Não, mas você pode escrever, Aline. Se você não pode falar, você pode escrever. Então, eu vou separar 16 pessoas para fazer parte de um grupo, tá bom? 16 partes vão fazer parte do grupo que vai defender a legalização do aborto, ok? Quem for sorteado aqui vai defender, vai ser a favor, vai ser favorável à legalização do aborto no Brasil, tá? Os nomes que saírem daqui vão ser favoráveis, ok? Combinado? E aí, os nomes que aparecerem aqui, a gente já vai saber. Eu vou abrir um bloco de notas para vocês terem noção. Baralhar itens. Então, vamos lá. Peraí. Ó, rolou o embaralhamento ali. Vou abrir um bloco de notas aqui. Vou colar o nome. Só diminuir essa... Aqui, ó. Colei aqui os nomes, então os nomes que estão aqui são pessoas que vão ser favoráveis à defesa
da legalização do aborto e vocês vão defender isso aqui, tá? Vou só separar assim para ficar mais fácil. Ai, professora, meu nome não está aí. Significa que você vai ser contrário à legalização do aborto. Professora, mas eu não concordo com isso. Eu não concordo, professora. A gente vai defender um ponto de vista que não necessariamente precisa ser o seu, tá bom? Não precisa ser o seu. Por exemplo, você pode ser favorável, mas durante o debate você vai ser contrário. É difícil, eu sei, vocês vão dar uma sofrida aí, mas é a vida, tá? É a vida. E aí, a Duda ficou feliz. Giovana Mello. Você não tá aqui, Giovana? Tadinha. Mas e se saírem as pessoas que não estão na aula? Posso criar factoides para o meu grupo? Pode. Ah, não, viu? Vocês viram que eu joguei no embaralhador lá, gente. Eu joguei. Ele que fez o rolê todo ali. Eu tô em depressão, não quero brincar mais. Ah, não, Gi, não faz isso não. Bora lá. Todo mundo sabe em que grupo pertence? A qual grupo pertence? Todos que estão aqui são favoráveis à legalização do aborto. Gi, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente é obrigado, por alguma circunstância da vida, a defender aquilo que a gente não acredita, após esse momento, a gente parece que a gente acredita mais naquilo. Então, assim, usa isso como um exercício para você pensar sobre aquilo que você pensa, independente do seu ponto de vista, tá? Tá bom? Vamos lá? Ô, Tami, debate é muito bom para a gente elaborar o nosso pensamento, para a gente criar opinião sobre algo, para a gente conseguir perceber opiniões de outras pessoas. Mas a treta é normal da vida. Aqui a gente não tá, gente, para ofender o outro. Aqui a gente vai defender a nossa opinião. No caso do grupo, tá? Que pode não ser a sua, tem que ficar muito claro isso, tá bom? Pode não ser a sua opinião. Aqui você foi colocado num lugar e você vai defender esse ponto de vista. Beleza? Podemos começar? Eu vou fazer uma pergunta para começar o debate. Responde quem quiser responder de acordo com o grupo, tá bom? Não tem nada a perder, não tá valendo fazenda aqui. Ninguém vai perder fazenda, pode brincar à vontade. Ó, se vocês quiserem ligar a câmera, às vezes é mais fácil para vocês debaterem, tá? Com câmera desligada é mais difícil, mas não é obrigatório, não. E eu vou pedir que vocês façam prioritariamente a defesa por voz, tá? É mais fácil para vocês. Quem tá sem microfone, mas quer pontuar alguma coisa, pode escrever no chat também, tá bom? Então vamos lá. A pergunta que eu vou fazer é o seguinte: por que a gente deveria legalizar o aborto no Brasil? Aí, no caso, quem vai defender que não deveria, que tem que continuar do jeito que tá, vai trazer os argumentos assim, tá bom? Pergunta é: por que? Pode responder, vocês podem ligar o microfone e responder, tá? Oi? Então, no trabalho eu coloquei a minha opinião pessoal também, porque eu sou espírita, então mesmo que a minha opinião religiosa seja contrária, não exatamente contrária, mas independente de qualquer ponto relacionado à minha religião, eu defendo muito a liberdade pessoal de cada um. E eu acho que impedir que uma mulher tenha poder sobre o próprio corpo, sobre
sob qualquer ponto de vista, eu acho que isso é errado. Porque as pessoas deveriam ter poder sobre o que elas querem fazer com o corpo delas. Sem falar que, mesmo com o argumento de que o Estado ou o governo deveria dar auxílio, a gente tem que ser realista. Esse auxílio não vai ser dado. Não quer dizer que não vai ser dado. Eu falei errado, mas para essas mulheres terem o auxílio para criar as crianças que elas vão ter que gerar obrigatoriamente se não legalizar o aborto, vai demorar muito, não vai ser algo direto, não vai ser algo rápido. Então eu acho que não faz sentido não legalizar nessa situação. Ótimo. Tem gente falando aqui no chat, né? Uma coisa, você está sendo completamente imparcial, né, Prof? Não vou, eu vou emitir opinião caso vocês queiram no finalzinho do negócio. Assim. O negócio aqui não é defender um lado, não. Eu só vou fazer perguntas para vocês responderem. Na melhor das opções, por causa dos abusos a determinadas mulheres, porque estranhos não deveriam impor quando, na maioria das vezes, nem sabem da situação. Mas o livre-arbítrio também pode ser usado tanto na opção de celibato como nos preservativos e anticoncepcionais, além dos auxílios governamentais, como no Bolsa Família. A legalização diminui a superpopulação e menos pessoas passam fome. Nem esses funcionam, acho que mais um funcionaria. Você fala dos auxílios do governo? Pelo chat é mais difícil da gente fazer. Mas, quero mais respostas, mais áudios. Quem é contrário, quem é favorável? É muito difícil fazer isso olhando para a câmera, né? Pode tentar. Tenta aí, Giovana, se esforça, vai. Segundo o artigo 5º da Constituição, todas as pessoas têm direito à vida. Um feto já é uma vida em potencial. Você não tem... Tá. Você não tem o direito de interromper uma vida, sendo que você tomou a ação consciente de fazer um ato que pode produzir uma vida. Você tem que ter ciência das suas ações e lidar com elas como um adulto. Meu Deus. Os preservativos, eles têm 95% até 99,9% de eficácia. Então, não tem necessidade de tirar a vida de uma criança. Muito bem, tem Oi, gente. também. Então, eu queria só ressaltar um ponto, porque existem muitos pontos na ciência em geral que procuram entender até que ponto um feto é considerado uma vida em si. Porque a gente sabe que tem um processo de formação muito grande. Então, pode ser que nas primeiras semanas ele ainda não possa ser considerado exatamente uma vida. E você possa abortar sem ter muito problema, porque ele ainda está em desenvolvimento, então ele não vai sentir nenhuma dor. Não vai ser considerado exatamente uma vida em si. Mas isso são só hipóteses. Você ainda pode ter a possibilidade de que isso seja completamente errado. Todo dia a ciência descobre novas coisas. Como você pode ter toda essa certeza de que um feto desse tamanho não tem um sistema nervoso? E como você pode ter certeza que ele tem um sistema nervoso? Outra coisa, a genética, o campo da genética defende que a vida se inicia na fecundação, porque ali já tem todo o DNA e toda a genética necessária para um ser humano. Então, não tem, na ciência, um consenso. E o consenso, dois dos mais aceitos, são a genética, que fala que a partir da fecundação já existe uma vida ali, mesmo que não seja um humano completo, já é um humano. E o segundo é que assim que se tem atividade cerebral. A atividade cerebral inicia com 6 semanas de vida. As mulheres descobrem que estão grávidas com 8, com 12. Então, mesmo que não tivesse atividade cerebral, uma mulher não vai descobrir que ela está grávida até ter. Então, a possibilidade de interromper uma gravidez antes de existir vida é praticamente nula, porque com 1 mês de gravidez você não sabe que está grávida.
Eu gosto é assim. Eu vou fazer outra pergunta, porque aí eu já quero que vocês se programem para responder essa pergunta, tá? Enquanto isso, eu vou lendo aqui os negócios. Mas eu já fiz outra pergunta aqui no bloco de notas. E aí eu gostaria que vocês respondessem para mim. Não precisa ser agora. Se alguém quiser refutar algo que foi dito, pode fazer, tá? Mas quais os motivos para legalizar ou não o aborto no Brasil? Então, o aborto, a gente tem indícios de que o aborto é feito desde a antiguidade. Então, se uma mulher, independente da legalização, quiser fazer um aborto, ela pode fazer. Pode, assim, não legalmente, mas ela vai fazer. Então, é mais seguro a gente fazer isso com a legalização, como nos países desenvolvidos, em que o aborto por cirurgia é um dos procedimentos mais seguros que existe. Isso é bem melhor do que deixar a mulher fazer clandestinamente, porque isso arrisca demais a saúde dela e da criança. Então, se vai fazer, pelo menos legaliza esse negócio para ficar mais fácil e correr menos. Tá, mas a questão não devia ser se vai fazer. Assaltar um banco também é ilegal. Você ainda assim vai assaltar um banco. E o bandido pode morrer? Pode, mas nem por isso você deveria legalizar algo que é inerentemente errado. A diferença de um assalto com a vida de uma criança, a decisão de como uma criança vai viver, é o simples fato de que a mulher pode não ter condições, a mulher pode simplesmente não querer ter a criança. E é uma vida, não tem como comparar uma coisa com a outra. Mas talvez Não o é uma vida, assaltante são também não duas teve vidas. condições. Às vezes o assaltante não conseguiu ter um estudo de qualidade, não conseguiu um emprego. É exatamente a mesma situação. É exatamente a mesma situação. Os fins Mas não e questão de justificam os meios. políticos corruptos que roubam o nosso país todos os dias? Vocês estão viajando. Volta aqui. Eu Tá quero bom, tá bom. motivos. Ó, eu não tô vendo quem fala, tá? Porque aqui para mim não tá aparecendo os nomes de quem fala. Mas olha só, alguém disse assim: um dos motivos de legalizar é que o aborto acontece. E quando legalizar, a gente vai ter uma menor chance das mulheres morrerem. Isso é um motivo. Eu quero motivo pelo qual o aborto deve ser legalizado ou não. O aborto não deve ser legalizado porque, no Brasil, uma das maiores religiões que a gente tem é a católica, além de várias outras que consideram qualquer forma de matar um pecado. Então, não tem sentido você fazer uma coisa desse nível para depois você se contrariar com a sua religião. E não é só Disso. Pode falar, porque pode o falar. Estado é laico, então isso não é necessariamente um problema. Mas a questão é, em consideração a isso, em uma população que é majoritariamente católica e que, portanto, a maioria dos impostos são católicos, você pedir para o SUS, por exemplo, que é o sistema de saúde público, performar abortos com o dinheiro de pessoas que são intrinsecamente contra isso, porque a Igreja Católica é intrinsecamente contra o aborto, parece errado tanto com a vida do feto que está ali, quanto a todas as pessoas que estão pagando por isso. Você está pagando por algo que você não concorda. E também porque, se você não legalizar no SUS por esse problema, vai continuar com o mesmo problema. Mulheres pobres vão morrer com abortos, que é o que acontece atualmente, e mulheres ricas vão continuar abortando. Então, não vai resolver nada. Professora, oi. O sistema pra de me saúde também ouvir? funciona do mesmo jeito. O bandido leva o tiro e ainda Alô, tem professora, tá me tratamento. ouvindo? Peraí, tem alguém falando. Thaís, antes tinha alguém, outra pessoa falando. Posso falar? Pode, Thaís. Então, as meninas tocaram no assunto de a Igreja Católica não ser a favor do aborto. Existem muitas igrejas que têm um grupo de pessoas que são a favor do aborto. Não só a católica, mas tem as evangélicas também que são a favor. Não são todas, entendeu?
muitas têm um movimento, né, que chama, eu não lembro o nome, mas eu acho que chama Católicos a Favor do Aborto, alguma coisa assim. Católicas pelo direito a decidir, um negócio assim. É, A Giovana falou do Sistema Único de Saúde e tem o fato de que o dinheiro que vai ser usado para fazer o aborto podia estar sendo investido em outras coisas, outras pesquisas, já que, por enquanto, nós já temos os preservativos e os anticoncepcionais. Então, não tem necessidade de fazer isso em uma coisa. Tá, mas assim, vocês falaram da Igreja Católica. A gente já saiu da Idade Média. A Igreja, o poder da Igreja não deveria interferir nas ações do Estado, muito menos na liberdade individual de cada pessoa, principalmente porque não é todo mundo que é católico. Então isso é uma generalização também. Sim, mas a maioria dos impostos são católicos, e eu duvido que, por católicos, que a Igreja Católica em si, o Papa, que é quem comanda no geral a Igreja Católica, são contra o aborto. Então, por mais que existam grupos de mulheres, especificamente, que são a favor do aborto e são católicas, a Igreja, em grande maioria, drasticamente maioria, é contra o aborto. Então, quando você usa impostos de uma população majoritariamente católica para fazer um procedimento no SUS, que é contra o que essas pessoas acreditam, não é uma democracia, porque a maioria é contra isso. E outra coisa, o que a Isabela falou de usar esse dinheiro para outras coisas. Você pode, ao invés de usar esse dinheiro para legalizar o aborto e para fazer abortos no sistema de saúde, você pode, por exemplo, criar mais orfanatos, porque os orfanatos no Brasil atualmente eles estão abarrotados, lotados. Tem 34 mil crianças em orfanatos hoje em dia. E eles precisam de uma estrutura melhor e de mais orfanatos, ao invés de matar Amores, os bebês. desculpa te interromper, Gi. Não sei se vocês perceberam, mas minha internet caiu. Eu perdi parte da fala da Isabela, e aí eu tô usando aqui o 4G para continuar. Mas se cair, é porque o 4G caiu também, tá? Eu tô só explicando, porque eu fiquei sem energia. Acabou minha energia. Mas vamos lá, vou continuar aqui pelo 4G mesmo, tá? Amores, é o seguinte, a aula acaba 10h30? 10h25? Vocês sabem quando a aula... 10h25? 10h40, sim. 10h30. Uai, gente. 10h30, né? Tá. Faltam 12 minutos para acabar essa parte, né? E aí, eu fiz uma pergunta ali, ó. A legalização do aborto vai aumentar ou não a incidência de interrupções? Ok? 10h30, né? Obrigada, entendi. Então, é o seguinte. A pergunta que eu fiz, né? Eu quero que vocês respondam ainda sobre esse viés, esse ponto de vista, sobre esse ponto de vista, como é que fala? Que eu estipulei para vocês, mas depois a gente vai conversar sem ter essa obrigatoriedade, tá bom? O que vocês acham? A legalização vai aumentar o número de abortos, porque o número já tem taxas muito altas, mesmo sendo proibido. Então, eu acho que só aumentaria. Aí Em dados... eu tenho. Eu Pode posso falar. falar, por favor? Pode Tá falar. bom, tá bom. Aí eu tenho que discordar de vocês, porque em inúmeros países o aborto foi legalizado. Um desses exemplos é o Uruguai. E quando ele foi legalizado, o governo fez campanhas falando sobre, a população ficou mais ciente e o número de aborto, no caso, ele diminuiu, porque quando as mães iam abortar e pensavam em abortar, elas viam o governo falando sobre isso e elas, no caso, elas desistiam de abortar. E isso é muito bizarro, não é? Uai, mas o governo pode conscientizar a população sem legalizar o aborto. Tem um dado que fala que em países desenvolvidos, onde o aborto é legalizado, tem menos aborto que em países onde é proibido e que são subdesenvolvidos. Mas isso não tem a ver com a legalização do aborto, não. Tem a ver com ser subdesenvolvido ou desenvolvido. Em países onde a população é pobre e não tem educação, principalmente educação sexual, e não entende as consequências dos seus atos, e não tem suporte do governo para lidar com as coisas que acontecem em suas vidas, elas obviamente vão abortar mais, porque elas estão desesperadas. Então, você não precisa
legalizar o aborto para diminuir o número de abortos. Mas isso é uma interferência. Dói muito não, né? Mas toca muito nesse assunto de liberdade individual. Se as pessoas não têm educação sexual, se as pessoas não entendem a ação, as consequências dos seus atos, então é muito provável que isso vá continuar acontecendo, que as pessoas vão continuar tendo filhos por acidente. Então tem que ter educação a gente sexual. não pode só legalizar, porque vai acontecer de qualquer jeito. Mas Então, todos os crimes acontecem de qualquer jeito. aborto não deveria ser um crime, pelo Mas simples fato de que a mulher tem que ter a opinião dela sobre o próprio corpo, ela tem que ter Não é o direitos corpo dela. sobre o corpo dela. Não é só o corpo dela. Não é Amores, só o corpo dela a partir do momento Ela que tá sendo apenas criada ela lá está dentro. viva. Tem uma... amores. Um irmão deixa eu siamês não mata comentar. o outro, são dois corpos. Olha só, é o seguinte, vocês levantaram pontos muito importantes que eu acho que a gente deveria considerar. Muitos fatos, né? Então, acho que foi o Gustavo, não sei agora, não tenho certeza, comentou sobre o Uruguai, e eu acho que isso é importante da gente considerar. Eu sei que para alguns foi difícil estar de um lado pelo qual não defendia de fato, né? E aí eu gostaria, foi você mesmo, né? Então, aí eu gostaria que vocês entendessem o seguinte: vocês estão fazendo um debate sobre o viés, um viés que pode não ser o seu. E isso muitas vezes dificulta, né? Mas eu achei que vocês elaboraram muito bem. A Giovana, que estava com dificuldade de elaborar o pensamento contrário, conseguiu fazer a defesa, né? Foi difícil a princípio, mas ó, tenho certeza que você conseguiu você usou os argumentos que geralmente as pessoas que são contra de fato usam. Eu não acredito em nenhuma palavra do que eu disse hoje, é isso mesmo. Eu perdi algumas coisas do chat anterior, mas é isso, né? O dia eu quero ter a maturidade da Giovana para conseguir falar tão bem com algo que eu não concordo. Muito bem. Agora foi difícil, professora? Chega a tremer. Gente, debate é um trem maravilhoso demais, sabe? Que você, principalmente esse que você defende uma coisa que você não concorda. Porque você precisa de uma elaboração muito, muito bem construída para conseguir fazer isso. Agora eu quero saber a opinião de vocês, assim, sem grupo. Parabéns mesmo, tá todo mundo de parabéns, eu amei. A gente manteve o nível de civilidade, né? Não rolou nada abaixo do nível de civilidade. Adorei vocês elaborando pensamento, respeitando a fala do outro. É isso que é vantajoso nesse tipo de construção. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Desabafem. Vocês ficaram calados agora? Vocês ficaram com vergonha? Eu tô pensando por onde começar. Tá, o ponto de vista da genética não deveria ser levado tanto em consideração, porque é um ponto onde é simplesmente sobre genes. Então, alguém que seja anencéfalo, que não tenha cérebro, que não conseguisse sobreviver sozinho nunca, para a genética é uma vida completa. Então, tem 5 hipóteses de como a vida começaria. Uma delas é depois que nasce, porque só aí tem direitos por governo. Depois é quando consegue sobreviver sozinho. Então, por exemplo, bebês prematuros. Esse da genética, o da atividade cerebral e o do sistema nervoso, que é o que eu acho que é o melhor. Que é quando tem 3 meses, mais ou menos, um bebê, um feto, passa a ter sistema nervoso e ele passa a, por exemplo, sentir, ou então ter alguma, não consciência, mas ter alguma interação com o de fora. E aí é o que, na minha opinião, que é um consenso para a maioria dos cientistas, é a hipótese mais aceita, é o que deveria ser considerado uma vida. Mulheres ricas vão abortar, não importa se é proibido, se é criminalizado, não importa. Para uma mulher rica abortar, ela vai para a Europa, aborta, vai para Paris, viaja e volta. É isso. E se o crime é abortar e a gente quer diminuir o crime, a gente deveria legalizar, porque as pessoas são
Todo mundo, obviamente, vai ser contra matar alguém que você não sabe. Mas o fato importante é a legalização. É como a questão da maconha. Se o crime é tráfico de maconha em regiões mais pobres, então as pessoas deveriam legalizar a maconha para diminuir o crime, já que esse é o ponto mais procurado. Não. Mas um aborto não é a mesma coisa que um assalto e um assassinato. A gente não está falando que vai fazer, a gente está falando da legalização, de você ir lá num hospital com uma segurança e poder fazer isso em paz. Eu acho que a parte mais importante é que, tipo, uma vida em potencial não é uma vida. Quando você assalta, quando você rouba alguém, você está prejudicando uma vida completa. Você prejudicar uma vida em potencial não tem o mesmo peso, não é a mesma coisa. Principalmente quando, se você não prejudicar essa vida potencial, você vai estar prejudicando uma vida completa, que é a mulher, que é a mãe desse feto. Gente, mais uma vez, a ideia da gente debater esse assunto em especial é para a gente levantar pontos sobre isso, né? O mundo é feito de diversidade de opinião, de diversidade religiosa, de diversidade cultural. Então, é mais do que natural que as pessoas pensem contrário, tá? Alguém é a favor, alguém é contra, e é justamente esse o ponto que eu quero trazer para vocês, né? A gente só pode pensar do jeito que a gente pensa, porque a gente tem quem pense ao contrário, né? Quem pense diferente. Então, a ideia aqui é que a gente precisa considerar uma coisa. Atualmente, segundo a legislação brasileira, todo aborto é crime. Atualmente é isso. Mas o fato de ser um crime não impede das pessoas fazerem, ok? E o fato das pessoas fazerem, mesmo sendo um crime, tem uma questão de classe social, tem vários aspectos relacionados a isso, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: esse debate precisa ser feito porque nós estamos num mundo diferente do mundo de antigamente e a gente sabe que algumas coisas podem ser mudadas, né? Então, assim, é um debate muito necessário de se fazer. Eu adorei conversar com vocês sobre isso. Eu achei vocês de um grau de maturidade muito incrível. Eu respeito a diversidade de opinião. A ideia aqui não era condenar alguém, né? Porque a gente não é juiz para condenar ninguém, né? Mas foi muito legal falar com vocês sobre esse assunto. Foi muito massa poder ouvir vocês. Espero que nos próximos debates a gente tenha mais formulação de ideia, mais construção de pensamento. Se eu não vou usar, não tem por que opinar. É mais ou menos isso, né? Sou contra drogas, não uso drogas. Sou contra aborto, não faço aborto. Pode ser uma boa referência, né? Amores, muito obrigada pela aula. Foi muito rico o nosso debate. Vai cair daqui a pouquinho, falta um minutinho. Eu amei fazer esse debate com vocês. Semana que vem a gente volta para o conteúdo. Depois a gente debate de novo. E, enfim, amo vocês, viu? Parabéns pelo debate. Foi lindo. Normal, Duda. A gente dá uma gaguejada, assim, normal. Faltou sangue nos olhos em você. Dor de cabeça, coitado, né? Beijo, amores. Parabéns pelo debate.